A Bíblia é um livro composto por 66 livros divididos em duas partes e 8 seções com duas subdivisões, organizada por assunto, época, capítulos e versículos que se complementam. Neste vídeo, vão conhecer a estrutura e divisão da Bíblia de uma forma completa. A Bíblia é dividida em duas partes principais conhecidas como Testamento, que é o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes importantes. A primeira parte, livros da lei, Pentateuco ou Torá, é composto por 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são chamados livros da lei, Pentateuco ou Torá, porque contém as leis e instruções dadas por Deus ao povo de Israel através de Moisés. A segunda parte, livros históricos, compostos por 12 livros, que são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros de Josué até Esther são chamados de livros históricos porque narram a história do povo de Israel desde a conquista da Terra Prometida até o período após o exílio babilônico. Esses livros cobrem aproximadamente 1000 anos de história, detalhando eventos significativos como a liderança de Josué, os juízes, a monarquia unificada e a dividida e a restauração de Jerusalém. Eles são fundamentais para entender a trajetória e a identidade do povo de Israel ao longo dos séculos. Parte 3, livros poéticos. São compostos por 5 livros, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os livros de Jó até Cântico dos Cânticos são chamados de livros poéticos devido à sua estrutura literária e ao uso de linguagem figurativa e poética. Eles apresentam 4 características que os definem como poéticos. Primeira característica, o uso de versos. Muitos desses livros são escritos em forma de verso semelhante à poesia moderna. Segunda característica, figuras de linguagem. Eles utilizam metáforas simples, personificações e outras figuras de linguagem para transmitir suas mensagens. Terceira característica, expressão emocional. Esses livros capturam uma ampla gama de emoções humanas, desde o sofrimento e a lamentação até a alegria e o louvor. Parte 4, paralelismo. A poesia hebraica frequentemente usa o paralelismo, onde ideias são repetidas ou contrastadas em linhas suscetíveis. Esses livros oferecem uma visão rica e profunda da experiência humana e da relação com Deus, utilizando a beleza e a profundidade da linhagem poética. Parte 4, livros proféticos, composto por 17, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros de Isaías até Malaquias são chamados livros proféticos porque contêm mensagens e previsões inspiradas por Deus, transmitidas por profetas escolhidos para comunicar a vontade divina ao povo de Israel e Judá. Esses livros são divididos em 2 partes, que são profetas maiores, compostos por 5 primeiros livros, que é de Isaías até Daniel, e profetas menores, composto por 12 livros, de Oséias até Malaquias. Então, por que os livros de Isaías até Daniel são chamados de profetas maiores, os livros de Oséias até Malaquias de profetas menores? Os livros de Isaías até Daniel são chamados de profetas maiores e os livros de Oséias até Malaquias são chamados de profetas menores devido ao tamanho e extensão dos textos e não à importância das mensagens ou dos profetas. Livros de profetas maiores são mais longos e detalhados, contendo uma quantidade maior de conteúdo profético e narrativo. Livros de profetas menores são mais curtos em comparação com os profetas maiores, mas suas mensagens são igualmente significativas e importantes. A distinção entre maiores e menores é puramente uma questão de extensão literária e não de relevância espiritual ou teológica. O Novo Testamento contém 27 livros e também é dividido em 4 partes. Primeira parte, livros evangélicos ou evangelhos. São compostos por primeiros 4 livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são chamados de evangelhos porque narram a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia. E esses livros contêm 3 características importantes. Primeiro, relato da vida de Jesus. Cada evangelho oferece uma perspectiva única sobre a vida e o mistério de Jesus Cristo. Característica 2, ensinamentos e milagres. Eles registram os ensinamentos, parábolas e milagres realizados por Jesus. Terceira característica, morte e ressurreição. Todos os 4 evangelhos culminam com a narrativa
da crucificação e ressurreição de Jesus, que é o fundamento da fé. Esses livros são divididos em duas partes. Primeiro, Evangelho Sinótico, composto por 3 primeiros livros, isto é, de Mateus a Lucas, e são chamados de sinóticos porque têm uma visão semelhante e partilham muitos dos mesmos relatos e estruturas. Parte 2, Evangelho de João. Diferente dos sinóticos, o Evangelho de João tem um estilo e conteúdo distinto, focando mais nos aspectos teológicos da vida de Jesus. Esses livros são fundamentais para a compreensão do cristianismo e são chamados de evangelhos porque trazem a boa nova da salvação através de Jesus Cristo. Então, parte 2, livro histórico, composto apenas por um único livro, que é esse Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos é chamado de livro histórico porque narra os eventos que ocorreram após a ascensão de Jesus Cristo, focando na formação e expansão da igreja primitiva. Escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, Atos serve como uma continuação desse evangelho, detalhando a propagação do cristianismo desde Jerusalém até Roma. Esse livro é chamado de histórico por 3 razões importantes. Primeiro, registros de eventos históricos. Atos documenta eventos significativos como o Pentecostes, a conversão de Paulo e as viagens missionárias dos apóstolos. Parte 2, desenvolvimento da igreja primitiva. O livro descreve como a igreja se organizou, enfrentou perseguições e se expandiu geograficamente. Terceira característica, a ação do Espírito Santo. Atos destaca o papel do Espírito Santo na capacitação dos apóstolos para pregar e realizar milagres. Esses elementos fazem de Atos um relato histórico essencial para entender os primeiros anos do cristianismo e a disseminação da mensagem de Jesus Cristo. Terceira parte, epístolas ou cartas, composto por 21 livros que são Romanos, 1ª e 2ª, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1ª e 2ª, Pedro, 1ª, 2ª e 3ª, João e por fim Judas. Os livros de Romanos até Judas são chamados de epístolas porque são cartas escritas por apóstolos e líderes da igreja primitiva para orientar, encorajar e instruir as comunidades cristãs e seus líderes. Características das epístolas. As epístolas nos apresentam 3 características. A primeira característica, forma de carta. Cada livro é estruturado como uma carta, começando geralmente com uma saudação, seguida por um corpo principal de instruções e ensinamentos e terminando com uma conclusão ou bênção. Segunda característica, conteúdo doutrinário e prático. As epístolas abordam questões teológicas, éticas e práticas, ajudando os cristãos a entender e viver de acordo com a fé cristã. Terceira característica, destinatários específicos. Muitas epístolas foram dirigidas a igrejas específicas como Roma, Coríntios, Éfeso, ou a indivíduos como Timóteo, Tito e Filemão. As mesmas estão divididas em 2 partes. Primeira parte, epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, incluindo Romanos, 1ª e 2ª, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, Tito e Filemão. Parte 2, epístolas gerais, escritas por outros apóstolos e líderes, incluindo Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedros, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas. Essas cartas são fundamentais para a doutrina cristã e continuam a ser uma fonte vital de ensino e inspiração para os cristãos ao redor do mundo. E por fim, parte 4, livro profético, composto por um último livro, o livro de Apocalipse. É chamado de um livro profético porque contém revelações e visões sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao fim dos tempos e ao triunfo final do reino de Deus. A palavra Apocalipse significa revelações. Apocalipse apresenta 3 características que o definem como uma revelação ou livro profético. Primeira característica, revelações divinas. O livro é uma série de visões que o apóstolo João recebeu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Segunda característica, símbolos e imagem. Utiliza uma linguagem rica em símbolos e imagens apocalípticas para descrever eventos futuros. Terceira característica, mensagem de esperança e julgamento. Apocalipse traz mensagem de esperança para os cristãos, mostrando que Deus está no controle e que o bem triunfará sobre o mal. Também contém advertências sobre o julgamento divino. Essas características fazem do Apocalipse um livro único e essencial para a compreensão da escatologia cristã, ou seja, o estudo dos eventos finais da história humana segundo a Bíblia. Agora, a estrutura da Bíblia. Qual é a estrutura da Bíblia? Cada livro é dividida em capítulos, versículos, facilitando a leitura e a referência.
E por fim, eu posso dizer que posso ressaltar a importância da Bíblia na vida dos cristãos. A Bíblia é bastante importante conhecê-la, porque por meio dela podemos achar informações que vão mudar as nossas vidas, tal como está mudando a minha vida. Conhecer a Cristo é a melhor coisa e a única forma de conhecer a Cristo mais simples é lendo a Bíblia. Então, te encorajo a ler a Bíblia para estar mais atualizado. Eu gostaria de trazer mais informações aqui no meu canal Olha na Bíblia. Então, espero que isso ajude a você, ajude a responder a sua questão. Se inscreva no meu canal se não é inscrito. Até mais.